Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós estamos aqui para comentar esse último episódio dessa segunda temporada de 1923. E finalmente esse dia chegou. Eu não sei como que eu vivi essa semana. Eu não sei se eu vivi os dias dessa semana como eles deveriam ter sido vividos ou se eu estava apenas com as expectativas para esse domingo chegar logo para assistir esse último episódio. Porque, minha gente, o tanto que eu fiquei ansiosa e com as expectativas lá em cima durante toda essa semana, não tá escrito. Pois bem, tivemos esse último episódio da segunda temporada de 1923, episódio que foi intitulado Um Sonho e uma Lembrança, e eu não sei do lado daí, mas do lado de cá, eu chorei litros com este episódio. Foi um episódio que me levou a um misto de sensações que vocês não fazem ideia, ou vocês fazem porque vocês ficaram assim como eu. Esse episódio foi um daqueles episódios capaz de nos proporcionar várias sensações diferentes. Uma hora a gente tá ali sentindo raiva, tristeza, e a gente chora, e a gente vibra, e a gente xinga. A gente faz de tudo num episódio como esse. E assim como prometido, o episódio teve cerca de praticamente 2 horas de duração, né? Foi um episódio de 1 hora e 50 e poucos minutos. E foi um episódio que, na minha opinião, fez jus a 1923. Mas eu tô curiosa para saber a sua opinião. Deixa ela aqui nos comentários. Você gostou do episódio? Você não gostou tanto assim? Vamos conversar sobre esses pontos altos desse último episódio da saga. E falando ali a princípio da conclusão do destino da Fiona, finalmente essa personagem pôde respirar livre, né? Como nós vimos no final do episódio, ou quase no final desse episódio. A trajetória da Fiona foi uma trajetória muito pesada até aqui, muito árdua, e nós vimos que ela termina sozinha no episódio passado. Ela consegue eliminar ali as ameaças que estavam rondando a personagem, ela não tinha mais nenhum aliado consigo. Até que neste episódio, um dos encontros mais esperados acontece, que é o encontro da Fiona com a Marshall Fawcett. Depois de encontrar essa trilha de corpos, ela consegue chegar até a Fiona, que vai a julgamento, como nós vimos. Por falta de evidências, por falta de provas, a Fiona, ela está livre agora, ela consegue ser inocentada dessas acusações, então a partir de agora a mesma está livre. E finalmente, depois de uma trajetória tão pesada, depois de uma trajetória tão árdua, a personagem consegue respirar, ela pode respirar em paz. E eu confesso para vocês que meu coração ficou partido por ela naquele momento, não só naquele momento, mas no momento onde ela fala para Marshall Fawcett também tudo que aconteceu com ela, todos os abusos que ela sofreu dentro dessa escola para nativos. Enfim, foi uma cena muito pesada também. Todos os atores envolvidos entregaram uma atuação belíssima nesse momento. A atriz que interpreta a Fiona, a Mina, se eu não me engano é o nome dela, que atuação incrível, que atuação impecável. A atuação da Jennifer também foi uma atuação magistral. A participação dela nessa segunda temporada de 1923 foi impecável, agregou muito ali ao núcleo da Fiona, embora ela tenha aparecido muito pouco. Mas nas poucas vezes que ela apareceu, ela entregou uma atuação assim sensacional. Nesse episódio não foi diferente. Eu só lamentei muito os caminhos da Fiona terem se separado dos caminhos dela. Achei que elas pudessem trabalhar juntas de alguma forma. Acho que seria interessante também, mas não. Elas precisavam mesmo se separar e a Fiona precisava ali criar o seu próprio caminho, seguir o seu próprio caminho, começar essa nova vida. Então agora nós vemos a Fiona rumo à Califórnia para tentar recomeçar. Foi uma trajetória, como eu disse para vocês, muito pesada, mas que pelo menos o final dela foi um final justo para a personagem dentro das possibilidades, né? Porque a gente sabe que justiça mesmo era algo que não existia no Velho Oeste. Agora, uma outra personagem que teve uma trajetória de muita penúria nessa segunda temporada foi a personagem da Alex. E nós ficamos nos perguntando nos últimos vídeos aqui do canal se a personagem conseguiria sobreviver ou não. E a personagem consegue sobreviver àquela imensidão de gelo e o Spencer é quem a salva. Foi muito heróico, não? Eu confesso para vocês que eu não enxergava essa possibilidade, até porque quando nós tivemos ali uma abertura daquela imagem de onde o carro estava, não dava para ver nada ao redor. Quem dirá um trilho de trem, né? Quem dirá trilhos.
não era possível enxergar trilhos. Então, para mim, essa não era uma possibilidade. Eu achava que uma possibilidade mais palpável era a Alex ser encontrada por nativos da região. Enfim, é o Spencer quem salva a Alex. E teve vários palpites aqui nos comentários dos meus vídeos anteriores falando dessa possibilidade. Vocês acertaram. É o Spencer quem salva a Alex. Foi muito heróico. E que bom que eles conseguiram se reencontrar a tempo. Já que nós vimos que o desfecho da personagem não foi nem um pouco feliz. Mas, mais uma vez, eu acho que foi um desfecho muito justo com o universo do Taylor Sheridan, que é esse universo mais realista, que mostra a realidade, uma realidade nua e crua. A Alex consegue se reencontrar com o Spencer e o reencontro deles é bem do jeitinho deles mesmo. A Alex falando à torta e à direita, mesmo naquelas circunstâncias, enquanto o Spencer só sabia contemplar a dádiva de reencontrar a esposa. Mas como nós vimos, a Alex, ela passou por grandes turbulências e ela até fala para nós nesse episódio que ela estava cerca de 1 dia e meio, 2 dias naquela neve toda, o que foi suficiente para os seus pés e suas mãos necrosarem, assim como nós vimos nesse episódio. Eu preciso reforçar aqui nesse vídeo que esse episódio ele foi cheio de cenas fortes. Eles não fizeram questão nenhuma de nos poupar dos detalhes, assim como nós vimos ali as mãos e os pés da Alex todos queimados do frio, assim como nós vimos o nascimento do pequeno John, do bebê da Alex e do Spencer. Foram cenas pesadas para nos darem de fato essa dimensão do que eles estavam vivendo ali naquele momento. Mas antes da gente continuar falando aqui de Alex e Spencer, que finalmente, depois de uma temporada inteira, estão reunidos, ainda que não estejam reunidos sobre as circunstâncias das quais nós gostaríamos de ver, eles enfim estão reunidos. Mas vamos falar aqui um pouquinho do Banner, que chegou à conclusão de que aquilo tudo ele não é para ele, de que não era aquilo tudo que ele queria desde o início. E na verdade, quando ele começou tudo isso, ele só estava cansado de perder. Ele estava cansado de ser o lado perdedor, ele queria ser o lado vencedor pelo menos uma vez na vida. Por isso ele se junta ao Wakefield. Mas daí ele percebe que o Wakefield não tinha as mesmas motivações que ele, muito pelo contrário. O Wakefield é esse cara sádico, é esse cara que não poupa nada e nem ninguém. Ele passa por cima de tudo e de todos que estão à sua frente. O Banner chega à conclusão de que ele não é essa pessoa, não é esse o espelho que ele quer ser para o filho dele, então ele decide recomeçar a vida em Portland. Então ele também esteve, assim como nós vimos na estação, mas para ir embora com a sua família. E o Banner tem esse ato de redenção, salvando a vida do Jacob e matando aquele traidor ali do Livestock. As pessoas não ficaram sabendo que foi ele quem matou o Jack, mas pelo menos ele foi morto por uma das pessoas que ele achava que estava ali do lado dele e que esteve até um certo momento, mas no momento final teve esse ato de redenção. E realmente não dava pro Banner, né? Ele pôde ter esse momento de redenção e ainda bem que ele teve. Eu confesso que eu fiquei emocionada com o personagem nesse momento de redenção, nesse momento onde ele salva o Jacob, mas o Banner mereceu sim o destino que teve, afinal de contas tudo isso começou por causa dele, assim como o Jacob reforça nesse episódio, então não teria como o personagem sair ileso dessa. E coincidentemente, quem ajuda o filho e a esposa do Banner a embarcar ali no trem durante aquela troca de tiros foi o Spencer, assim como nós vimos. O Spencer, ele consegue chegar ali em Livingston, embora o médico que estava atendendo a Alex, que estava ali também por pura casualidade, ele acaba dando conselho de que eles não desçam em Livingston, que eles sigam até Bozeman, porque lá vai ter uma ambulância esperando pela Alex, já que ele conseguiu essa comunicação com Bozeman. Mas o Spencer não tem esse tempo, ele não pode esperar por isso. Então eu adorei o que eles fizeram aqui, que foi colocar o Jacob indo junto com a Alex, porque foi uma forma do Jacob conhecer, ainda que bem pouquinho ali, um pouquinho de quem era a Alex, essa mulher devastadora que nada a parava por onde ela passava. Que apesar dos privilégios e da vida fácil que ela teve anteriormente, isso não fez dela uma mulher fraca, sem obstinação e sem saber onde queria chegar. Não.
A Alex era tempestade, era furacão, assim como a Kara, e foi graças a isso que ela consegue chegar nos Estados Unidos sozinha. E ainda mais, em Montana, sozinha, durante toda aquela tempestade de neve. Então o Jacob, ele tem essa oportunidade de passar um pouquinho de tempo com a Alex. Eu gostei muito do que eles fizeram aqui. Acontece toda a troca de tiros, como nós vimos, e o Spencer agora está indo proteger a casa. Ele não tem mais tempo, ele não pode esperar, ele não pode se dar ao luxo de seguir viagem junto com a Alex. Ele precisa defender a casa dele se ele quer ter um lugar para onde voltar. Enfim, é isso que ele faz. Enquanto Jacob segue junto com a Alex, Spencer reúne os homens e vão para casa. A casa, o rancho, está sob ataque desde um pouquinho mais cedo. 4 pessoas estavam protegendo, 4 homens, na verdade, estavam protegendo Yellowstone, toda a fazenda, a propriedade. O Zane incluso em toda essa história, que a gente precisa se lembrar que ainda estava se recuperando. Então as chances deles eram mínimas, a não ser pela Kara, que era uma atiradora, que tinha uma pontaria exímia e também estava ali atuando na proteção da casa lá de cima, lá do telhado. Que mulher maravilhosa a Kara é. E nesse episódio, nós vemos muito bem a força das mulheres Duttons. Alex de um lado, Kara de outro. E eu cheguei a pensar que a Elizabeth também pudesse vir se tornar essa mulher Dutton implacável. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Enfim, o Spencer, ele é todo estrategista, como nós bem sabemos, e foi assim que ele consegue chegar em Yellowstone sem ser visto por nenhum dos seus inimigos. Eles estavam ali atacando a casa, esperaram até a noite chegar, porque eles imaginavam que assim eles conseguiriam atacar a propriedade, e foi assim que eles fizeram, e o Spencer chega ali sorrateiramente e consegue salvar todo mundo. E, gente, o grito que eu dei quando a Kara vê de longe, quando ela sente aquele ventinho no cabelo, porque ela tava orando pelo vento, né? Assim como ela fala com o Zane mais cedo. E assim que ela sente aquele ventinho no cabelo e ela vê o Spencer chegando, o grito que eu dei quando ela fala o Spencer está aqui, gente, assim, ó, não tá escrito, tá? O tanto que nós esperamos para ouvir essas palavras saindo ali da boca da Kara, não tá escrito. Nós esperamos muito tempo para ouvir a Kara dizendo que o Spencer está aqui e finalmente o Spencer estava em casa para proteger o seu lar. E daí logo em seguida eu já dei risada, porque o Spencer chega, ele acaba com todo mundo, acaba com todas as ameaças num estalar de dedos. As pessoas nem conseguem ver o que estava vindo ali atrás delas, não. Elas são mortas assim rapidamente. E um dos aliados ali do Spencer fala: caraca, eu não tive nem a oportunidade de dar um tiro. Ou seja, o Spencer fez tudo. E ele é esse cara, né? A série o vendeu a todo momento como esse cara que chegaria e resolveria tudo. E assim ele o fez. Não nos decepcionou em nada, chegou e resolveu o que tinha para resolver e pôde até estar com sua esposa ali nos momentos finais dela. Mas não antes da Elizabeth perceber que todo mundo estava ali, menos o Jack. E é naquele momento que eles encontram, um pouquinho mais à frente, né? Que eles encontram o corpo do Jack, que eu imaginei que talvez pudesse estar vivo sim. Eu cheguei até a ouvir um barulhinho ali naquele momento, como se fosse um gemido, algo do tipo, mas não. Jack Dutton morreu mesmo e Elizabeth fica viúva. Nós precisamos ver a Alex passar por um parto extremamente doloroso, não só fisicamente, mas psicologicamente também falando. A Alex mal tinha se recuperado da hipotermia e estava ali parindo uma criança aos 6 meses de gestação. Os médicos falando ali a todo momento que essa criança não sobreviveria e, inclusive, que a Alex teria que amputar os seus braços e as suas pernas. A Alex a todo momento reforça que não faria isso. Não abandonaria o seu filho, não deixaria para a morte, bem como não deixaria que amputassem os seus braços e as suas pernas. O bebê, como um milagre, nasce vivo e ainda consegue dar um chorinho. A Alex o coloca em seu seio e diz que não vai deixar que eles façam essa amputação, nem dos braços, nem das pernas. Ela escolheu a vida do filho no lugar da vida dela e que mãe ela seria se ela fizesse o contrário, assim como ela mesma diz nesse episódio. O Harrison Ford entregou uma atuação tão sensível nesse momento que era nítido nos olhos do Jacob a admiração por aquela mulher que estava ali diante dele, que ele mal conhecia, mas já entendia o porquê dela ter sido a escolha do sobrinho. Que atuação impecável, meus amigos. Isso tem uma coisa que não tem como negar,
é que essa temporada foi da Julia. Ela, assim, nos levou a vários extremos nessa temporada e ela entregou uma atuação de milhões nessa segunda temporada de 1923. Nesse último episódio não foi diferente. Nós presenciamos a morte da Alex ali ao ladinho do Spencer, com o filhinho nos braços. Foi uma cena muito doída, muito poética. E mais uma vez eu digo, foi uma cena com a realidade nua e crua. Não teria como a Alex sobreviver depois de tamanho congelamento. Nós vimos ali o estado dos pés, das mãos, a necrose e, de fato, a Alex tinha sido exposta ao frio e ao frio penoso, aquele frio doloroso, por muitas horas. A personagem não conseguiria sair viva. E eu fico feliz que, pelo menos, ela conseguiu reencontrar o Spencer e não morreu naquela neve toda ali sozinha. Ela morreu nos braços do Spencer, com o filhinho nos braços, assim como a Elsa Dutton teve ali um final nos braços do pai, né? Ela morreu ao lado das pessoas que ela amava. Enfim, Taylor Sheridan não nos poupa dessas mortes. Ele não poupa ninguém e é a guerra. É a realidade. A gente precisa se lembrar que o Taylor Sheridan, ele não fica floreando as coisas, ele mostra ali um western bem cruel, bem típico, bem o que realmente era na época. E com o final de 1923 não foi diferente. Tivemos um final agridoce, eu diria, regido de sonhos e também de lembranças. O Wakefield também encontrou seu final nesse último episódio de 1923, embora tenha sido muito rápido, mas ele pelo menos pôde ver quem era o Spencer Dutton e do que o Jacob estava falando. Assim como ele mesmo disse para o Jacob, o filho pródigo retorna para casa e fez jus à promessa de acabar com essa guerra. O Jacob diz que não tem intenção nenhuma de mascarar ali a morte do Wakefield. Pelo contrário, ele quer que todos saibam como o Wakefield morreu, como uma forma de ameaça. Não atentem contra nós, não atentem contra o nosso rancho, porque é isso que vocês vão conseguir, é isso que vocês vão encontrar, a morte. A Lindy também morre, e eu fiquei feliz com a morte da personagem, confesso para vocês, porque eu não estava mais suportando o que ela se tornou. Ela se tornou ali o Wakefield na forma feminina. Que bom que essa mulher conseguiu, né? Eu esqueci o nome dela, eu sei que rima com Table Mabel. Eles fizeram esse trocadilho nojento nesse episódio. A Mabel é liberta pelo Spencer, o Spencer deixa ir, e que bom, porque como ela mesma disse, ela não gostava, ela não compactuava nem um pouco com aquelas coisas que estavam acontecendo. Elizabeth decide ir embora depois da morte do Jacob, né, depois de descobrir a morte do marido, porque ela de fato decide que não há mais nada para ela no rancho. Eu confesso que isso daqui foi uma decepção para mim, porque eu esperava algo diferente dessa personagem. Eu esperava que no fim das contas a Elizabeth descobriria que existe ali um pouquinho dos Duttons nela também e que ela decidisse ficar no rancho, inclusive ajudasse na criação do pequeno John, que nós vimos que esse foi o nome que ele recebe, né? Antes de partir, a Alex deixa essa orientação ao Jacob. Diga a ele que o nome dele é John, sendo uma homenagem ao irmão dele. Então, pelo que nós percebemos aqui, nós tivemos uma mudança na árvore genealógica que a gente encontra por aí, tanto na gringa quanto aqui no Brasil, na árvore genealógica da família Dutton. Eu tô pesquisando para trazer uma árvore genealógica bem completa aqui no canal, com todas as fontes confiáveis, então aguardem que esse vídeo vai sair aqui no canal, mas eu estou preparando com calma para trazer a árvore mais perto da oficial possível aqui no canal. Então nós vimos aqui, pelo que a gente entendeu das informações que nos foram passadas nesse episódio, que o John Dutton II é filho de Spencer e Alex. Enfim, eu imaginava que a Elizabeth pudesse ficar no rancho Dutton para ajudar na criação dessa criança, talvez fosse até uma mãe de leite dessa criança, já que ela também está grávida, dessas crianças que talvez pudessem crescer até juntas. Enfim, foi uma decepção para mim a partida da personagem, mas já que ela teve que ir, eu imagino que nós veremos mais dessa criança dela, né? E talvez a gente até fique sabendo mais dessa personagem na próxima série, 1944. O Jacob decide se aposentar, agora que ele tem um substituto perfeito para cuidar da fazenda. Nós vimos que o Spencer permanece em Yellowstone, permanece no rancho Dutton. Inclusive, nós temos a oportunidade de ver o Spencer vestido de cowboy. Eu até falei com meu marido nesse momento, nós estamos vendo o Indiana Jones vestido de cowboy? Não acredito. Porque ele tinha todo aquele traje, né?
E agora o Spencer tá todo ali de cowboy nas montanhas de Montana. As últimas cenas foram muito ao estilo de Titanic, como vocês puderam ver, as versões mais jovens de Spencer e Alex se reencontrando no pós-vida. Para quem desejava ali, né, esse momento feliz entre os dois, pôde ver que pelo menos no pós-vida eles tiveram essa felicidade. O Spencer, como a Elsa disse aqui para nós, morreu cerca de 45 anos depois de 1923. Ele já morre bem velhinho, pelo que a gente pôde ver ali, com mais ou menos uns 70 anos de idade, por aí, 70 e poucos aninhos de idade, quase como o Jacob, né? O Jacob já tinha seus 80 anos e ele não teve nenhuma esposa. Ele se envolveu com uma viúva com a qual ele teve mais um filho, mas eles acabaram não ficando juntos porque ela vai embora e ele nunca mais se casou com ninguém. Ele só se reencontra mesmo com a Alex agora, depois da morte. E pelo que nós vimos, a morte do Spencer também foi bem poética. Foi no túmulo da Alexandra. E essas foram as últimas cenas de 1923. Sobre uma terceira temporada de 1923, não, nós não teremos uma terceira temporada de 1923, até porque foi dito pelo próprio Taylor Sheridan que ele precisava de apenas mais uma temporada para contar a história do Spencer e companhia. E assim foi feita. Então esse foi o real e oficial final de 1923. Enfim, todos os ganchos que ficaram em abertos, como foi a vida do Spencer depois que ele fica ali em Yellowstone, talvez sobre essa viúva com quem ele se envolveu, sobre o filho ou filha do Jack, sobre a infância e vida do John Dutton II, como foi. Acredito que todas essas respostas nos serão dadas em 1944, que é o próximo prequel do universo de Yellowstone, que segue sem uma data confirmada. Em breve eu vou trazer um vídeo aqui no canal também, compilando vários ganchos, teorias que nós temos para 1944. Fiquem de olho aqui no canal, porque todos esses vídeos vão sair em breve. No mais, todos os nossos personagens encontraram o seu desfecho nesse último episódio de 1923, que na minha opinião fez jus à temporada. Embora nós tenhamos tido uma temporada com vários defeitos, com vários pontos de reclamações, nós também tivemos um desfecho à altura do universo de 1923, à altura do universo do Taylor Sheridan, na verdade. Esse último episódio, ele faz jus a esse universo e continua reforçando a que veio o Taylor Sheridan. Qual o intuito das suas produções e mantendo a qualidade das mesmas. O último episódio de 1923 foi um final épico e deixa o alerta: não mexam com a família Dutton, que eles estão aí para lutar até o fim pelo que vale a pena ter. É isso, eu tô curiosa para saber a sua opinião, o que você achou desse final de 1923? Foi um final que te satisfez? Você não gostou? Comenta aqui abaixo. Vamos conversar sobre os detalhes desse último episódio de 1923. Vamos conversar aqui nos comentários. Muito provavelmente eu vou trazer outros vídeos aqui desse desfecho de 1923, já que eu estou fazendo esse vídeo aqui ainda com as emoções em alta, com as emoções à flor da pele. Então é muito provável que logo logo a gente tenha aí mais um vídeo aqui no canal para conversar sobre esse final de 1923, mas por hora é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do meu vídeo. Quero deixar aqui também o meu agradecimento a todos vocês que chegaram aqui no canal a partir dos vídeos de 1923. Eu prometo trazer outros vídeos aqui, não só sobre esse universo de 1923, mas também sobre outras séries do universo do Taylor Sheridan. A segunda temporada de Landman vem logo aí, é uma série que eu adoro também, eu pretendo trazer vídeos sobre a segunda temporada de Landman, e bem como outros vídeos de 1944, The Madisons e tudo que vem por aí. Então, se você é fã do universo do Taylor Sheridan, considere se inscrever aqui no canal também. Muito obrigada por ter acompanhado os vídeos aqui do canal, por estar comigo em todos esses vídeos. E é isso. Eu te vejo nos próximos vídeos. Um super beijo e até lá. Tchau!